boa tarde! No Sem Censura de hoje vamos falar sobre saúde, teatro, música e os 35 anos da Rádio MEC FM. Os nossos convidados são o ator e cantor Zé Brito, que vai falar sobre o espetáculo Delírios da Madrugada. É também o seu primeiro solo de humor com muita música. Viviane Esteves é mastologista. Ela conversa conosco sobre um estudo que mostra a piora na cobertura da mamografia no Brasil. O pesquisador Ricardo Cravo Albim fala sobre o instituto que leva o seu nome, um importante centro de pesquisa da música brasileira. E o jornalista Tiago Regoto, gerente da Rádio MEC FM, que está aqui completando hoje a rádio 35 anos, que bom, ele vai falar sobre esse tema com a gente e muito mais. A produtora de web Camila Abreu me acompanha hoje nesse ótimo programa. Olá, Camila, tudo bem? Oi, Cátia, boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, chegou a hora de você participar do Sem Censura. E para participar é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, que pode ser Twitter, Facebook, Instagram, mandar sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados que eu vou repassar para eles. Participe também pelo WhatsApp, pelo número 999035329. É isso, Cátia. É isso. E é isso, gente, com tanta alegria, não é, que a gente começa esse programa hoje. Tem arte nesse programa, é tão bom, não é? Tem saúde nesse programa. E a gente tem uma mistura de duas coisas com o nosso querido Zé Brito, não é? Que é o talento personificado, uma alegria presente sempre em você, muito né, Zé? Obrigado, querida. É uma alegria ouvir isso de você. E é um prazer estar aqui de novo. Pois é, gente, olha só, antes dele falar qualquer coisa, vamos ouvir a melodia de Zé Brito, que é pra gente já entrar nesse balanço de energia positiva. Vamos pro palco, Zé? Opa! Vamos lá. Vai cantar o quê, Zé? Como o Dia das Mães está próximo, né? Eu vou cantar uma música que eu fiz em homenagem à minha mãe. E ela gosta quando eu canto isso, que eu sempre boto um holofote assim nela, na plateia. Ela adora essa homenagem, ela acompanha o Sem Censura. É pra você, mamãe. Eu vim do leite, eu sou do leite. Mamãe me deu todo o seu leite. E quando eu vejo um queijo, eu lembro dela. E quando eu vejo uma coalhada, eu penso nela. Meu coração é de manteiga, não aguento ver um mungunzá. Mingau de milho que ela faz me dá vontade de chorar. Mamãe. Imagina, deve ficar emocionada na plateia, né? Ela adora essa canção, porque ela sempre mandou quitutes pra mim, do interior da Bahia, pra aqui pro Rio, caixas de isopor enormes, só com coisa gostosa dentro. E aquilo virou um amor materializado. Eu não conseguia comer, era muita coisa gostosa que me lembrava o emocional e tal. E essa canção foi um exorcismo. Gente, olha só, então vamos falar dessas coisas gostosas com a gente aqui, mais perto dos outros convidados, né? E quais as histórias que tem com essa mãe e com essa família? Quando você era pequeno, eu imagino, né? Quanta coisa, quanta novidade eles não tiveram com um garoto como você em casa. É porque eu sempre fui artista sem sentir, assim, os aniversários de minhas tias. Eu fazia a cobertura jornalística com 5 anos de idade. Eu estou aqui hoje com tia Miriam, tia, você... Então eu sempre colhi informação, sempre fui jornalista todo, misturado. E a canção veio depois para florear tudo. Então depois eu comecei a fazer no colégio as canções, então virou uma coisa só, uma unidade de artista, um tipo de artista que é tudo junto.
São pernas de um mesmo elemento. Agora, o que a gente observa é que as letras do Zé, elas têm um pouco de comédia, um pouco de romantismo, mas são sempre histórias, histórias que você passou. O que vai ter agora nesse show que você já está apresentando aqui no Rio? Esse show é uma delícia. É o meu primeiro formato stand-up, só que melody. Eu chamo de stand-up melody, porque são as histórias das minhas madrugadas sem dormir. Há muitos anos que eu tenho insônia e queria registrar isso. Aí eu comecei a filmar as minhas insônias, minhas reações, vendo internet, vendo YouTube e as loucuras que tem no mundo de hoje, que você encontra qualquer coisa que você digite, qualquer coisa. Então isso veio à tona, muitas histórias engraçadas e formou Delírios da Madrugada, que é esse espetáculo que é 1 hora de risada, é loucura do começo ao fim. E eu dou vazão realmente. Você dá vazão aos seus pensamentos. Agora é o seguinte, a gente pode contar para o pessoal os pensamentos ou fica só no mistério? Não, tem muita coisa. Por exemplo, fóruns. Eu não posso ver um fórum, uma coisa equivocada, um raciocínio tosco, um negócio que eu quero entrar para resolver, mas não existe resolução. Porque você não está vendo a pessoa, você não sabe nem se é uma pessoa. O mundo está acabando. Então o espetáculo fala sobre isso, minhas insônias nos fóruns, ou então em sites de pesquisa. Eu começo a pesquisar uma coisa e o fio da meada. Por exemplo, eu entrei num fórum de AD sobre catupiry falso. Eu acho que não existe uma forma tão impostora e miserável de fazer um cliente de vagabundo do que fazer isso. Porque você, ou você vende queijo ou não vende queijo. Mas você morde aquilo e é algo realmente sinistro. Então eu fico um tempo falando sobre esse creme de Satanás, que realmente... A primeira vez que eu comi aquilo, eu falei, não é normal não. Aí veio uma azia, que até hoje é uma memória, uma azia de memória que eu tenho por causa desse creme. Agora, você fica falando das coisas que a gente vive, então, no dia a dia, mas a gente às vezes não fala. Não fala porque prefere levar adiante. Eu não aguento. Você vai lá e fala. Mas é porque eu sei que não vai adiantar. Quem quiser fazer o errado, vai fazer. Mas eu levanto as questões, né? Então, por exemplo, essa parte é a parte do show que o povo adora. Outra parte é sobre as coisas loucas da internet, modernas, como, por exemplo, as bonecas Reborn, que virou um fenômeno mundial. As pessoas preferem do que ter filho. Tem umas bonecas agora perfeitas, que usa fralda, que tem horário para comer, mas não é gente. Isso aí para mim é demais. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei louco, comecei a assistir todos os vídeos sobre boneca Reborn. Então uma parte do show que o povo adora essa parte das bonecas. Como é que é essa parte da boneca? Tem música para essa parte das bonecas? na verdade, não. É uma parte, porque esse show tem pouca música, é mais história, né? Que o povo me cobra há anos isso. Ele quer ouvir as suas histórias. Porque você não faz um espetáculo só com as histórias. Então é realmente 1 hora de história, de piada mesmo, é de loucura mesmo. Que há muito tempo eu reúno isso, mas não falo, né? Então agora eu estou dando vazão. Agora, o que tem mais na sua insônia? Gente, eu estou ficando assim curiosa. Assim, o que mais? Quais são os delírios dessa madrugada? Nossa, são tantos. Eu vou até alterando, porque é muita coisa, mas é 1 hora o espetáculo de histórias que eu vivo na madrugada. Eu até fiz um programa para o meu canal do YouTube, chamado Delírios da Madrugada. Foi esse programa que deu origem a um espetáculo de teatro. Porque era tanta coisa que as pessoas queriam ver, minha reação vendo, eu gargalho, eu enlouqueço. Então aí há muito tempo que eu estou gravando, e virou 1 hora de espetáculo. É uma contação de história livre da minha forma, né? E aí entram algumas canções, porque eu não aguento. É muito forte. Então entram canções, por exemplo, Azia, na hora que eu falo dessa coisa da coxinha, tal, aí corou esse bloco com Azia, que é uma música que eu fiz para Azia. E o povo ri muito, porque quem tem azia sabe o que é. Um sentimento, não é uma coisa... É uma coisa... Olha, menina, aquilo é... E aí essa canção, todo mundo se identifica, porque já teve algum momento o tubo prejudicado. E aí eu canto essa canção, tal. Então, assim, é uma contação de história com música. Agora, você também tem uma muito engraçada com biscoitos. Mirabel molhado. Que eu fiz, realmente, porque Mirabel é o waffle mais gostoso do mundo inteiro. E eu, quando minha mãe parou de mandar as caixas para mim, eu não conseguia encontrar nada gostoso no mercado que chegasse perto. Aí eu encontrei Mirabel, foi uma história de amor. E aí no show eu canto também, o povo ri nessa hora, porque se identifica que é um biscoito da infância de toda uma geração, né? Toda uma geração gosta de Mirabel, levou na merendeira. Eu levava muito na merendeirazinha, assim, de chocolate, era tão gostoso. E essa coisa da lembrança, né, das recordações. E tem muita recordação que você traz para esse show também? Tem muita coisa. Por exemplo, essa música que eu abri, que fala sobre minha mãe, então eu conto as guloseimas, as caixas de isopor enormes que ela mandava.
que me emociona isso, porque era amor materializado, era muita coisa gostosa ali dentro. Ela deve estar vendo agora, essa danada. ela me manda coisas deliciosas. Aquele biscoitinho que é um preto e um branco, tem uma goiabada no meio, aquilo eu fico louco. Aquilo é demais. Então eu conto no show esses biscoitos, o povo ri. Porque são histórias realmente que todo mundo já passou. Quem não recebeu uma caixa da mãe sortida? É verdade. E quem mora, eu sou do interior da Bahia, então quando eu fui estudar na capital... Qual é a sua cidade? Jequié. Jequié, gente. Certo, uma caatinga. Mas isso é vamos mandar um beijo pro pessoal da Bahia, coisa de né? interior. Interior, né? Você mandar para a pessoa que está morando fora, isso é muito comum. Eu conheço muita gente. Porque tem essa questão do sentimento, você lembra a saudade de casa, você supre com o alimento. Com o alimento. Da forma mais lúdica, mais bonita que tem. Mas cada pacote é uma alegria. Eu lembro que eu tirava um pacote, eu chorava. E minha avó, que Deus a tenha, era viva na época, ela fazia um biscoito, que é tipo o biscoito Globo aqui do Rio, caseiro. É um biscoito muito gostosinho, de polvilho doce e azedo. E aí ela mandava, e aí no pacotinho dela tinha esse, foi vovó que fez, com a mão no braço. Então aquilo acabava comigo. Aquilo era demais, era muito amor. Agora, Zé, você diria que desse show, são 20 anos já de uma trajetória sua, não é como profissional. Ele, de certa forma, resume isso tudo? Ele é uma forma festiva de encontrar a plateia. Assim, quem vê fala, é a coisa mais pura que você é, isso aí. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, é a coisa que você mais fez nesses 20 anos. Mesmo que eu não fizesse no palco, eu fazia nos aniversários dos amigos. Eu sempre gostei, sempre, desde criança no colégio tinha aquela roda para escutar os alunos, poemas, minhas histórias, crônicas de minha vida, tudo eu transformo em crônica. Então isso vem desde criança. Independente da carreira. Então, esse espetáculo é um coroamento de tudo isso. E você acha que o público ri mais em que momento? O avião. Porque a história da boneca, eu não aguento. Essa parte da boneca, realmente, eu me emociono contando, porque é uma história que eu não posso contar, porque assim, é uma parte do show, é uma pérola do show, mas é um momento que eu tenho medo de avião. Então, quando chega na hora do avião, é o ápice, realmente. O avião, os biscoitos também, a coisa da coxinha, o povo ri muito também. Um embate que eu tive numa casa de lanche sobre uma coxinha, que eu perguntei o que é isso aqui dentro, meu filho, que ele falou, catupiry! Porque os vagabundos, eles morrem, você bota uma arma na cabeça, ele prefere um tiro, mas ele não disse que... Então é isso, é esse confronto com esse rapaz, o povo adora, eu conto no show. Então são partes assim que o povo ri muito. Agora, essa do avião não dá nem para dizer um pouquinho do que foi. Eu só vou dizer o ápice, o que causou, depois... É porque eu peguei um avião na ponte aérea e tal, e entrou uma senhora com um bebê no colo, assim, todo enrolado de crochê, mas não dava para ver o rosto. E ela começou a ninar e era duro, um negócio assim, um negócio estranho. Quando passou, eu já fiquei... Sabe quando a antena liga? Eu falei, tem algo errado. Era uma boneca reborn, só que ela estava se comportando. Então essa parte, quando chega nessa parte do show, o povo não aguenta, porque todo mundo já viveu isso. E você não pode dizer que é boneca. Se você disser para a entidade que é boneca, o olhinho, porque parece que quebra um mistério. Algo sagrado se quebra. Então, essa história é muito engraçada. Quando eu falo dessa parte do avião... Não, quando fala da parte do avião, não, tem muitas histórias engraçadas. Zé Brito, você volta com a gente no final? Com maior alegria. E aí estará, só para divulgar, que toda quinta-feira vai ser esse encontro com esse público maravilhoso carioca. Onde é que é? É um público efusivo, é no Teatro Café Pequeno. Hoje à noite tem, toda quinta, até final de maio. E sextas e sábados em São Paulo, no Espaço dos Parlapatões, que é um espaço circense maravilhoso de São Paulo, de comédia. Então, em São Paulo, é sextas e sábados, meia-noite, no Parlapatões, e aqui no Rio, quintas, 22 horas, no Café Pequeno. E tem página de Zé Brito também? Tem. Quem quiser entrar no Facebook, na página, vai ter sempre as fotos do dia anterior do show, como comprar ingressos, links para poder adquirir com antecedência. Então, e pode também entrar no meu Instagram, @ZéoBrito, tudo junto com 2 T's, Brito. E aí lá também tem tudo. Eu conto causos pelo Instagram. Nossa, olha só. Gente, saltam, né? Os causos saltam aqui pra gente. Não é involuntário, eu não sei o que é. Só para deixar pro pessoal, no final do programa vai cantar o quê? No final eu encerrarei com Soraya Queimada, que é um clássico, uma música que todo mundo já gosta, que já canta há muitos anos. Então vamos de Soraya Queimada no final do programa. Com Mas, gente, prazer. ainda tem muito programa pela frente e tem muita coisa boa. A gente volta com muita alegria depois dessa entrevista com o Zé Brito. Até já.
Estamos de volta com o Sem Censura e Camila Abreu tem os comentários de vocês. Camila Abreu. O pessoal tá rindo aqui na internet, né? Mas aí eu separei alguns comentários. Um deles é do Aprígio Lima, de Osasco, São Paulo. Ele disse, Zé conseguiu fazer a homenagem mais original pro Dia das Mães. Ele é a materialização do humor. Para abraços a todos. Suelen Ferreira diz que ela tá esperando o seu show em Recife e pede para você mandar um cheiro para lá. Um beijo para Recife, povo gostoso. Ó, e também o Fabrício Amador, do Belém do Pará, também está aguardando o seu show. Oh, Belém é uma coisa linda, gente. Em breve vamos rodar o Brasil todo com Delírios da Madrugada. O pessoal está aguardando. Gente, olha só, e o que a gente também aguarda, não é? É, nesse mês de maio, as comemorações que vão acontecer de uma festa tão bonita que é a dos 35 anos da Rádio MEC FM. Muita coisa para comemorar, afinal de contas, é uma rádio que privilegia a nossa música. Tiago Rigoto está aqui para falar com a gente. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Cate. Obrigado pelo espaço aqui para a gente conseguir falar um pouco da MEC FM, que está hoje comemorando 35 anos no ar. É uma emissora que entrou no ar justamente 10 de maio de 1983. Pois é, e muita gente pensa assim, ué, mas tem a MEC, ela era AM, a FM só... A MEC não tem 80, não fez aniversário há pouco tempo, então qual é a rádio? Aí eu queria que você explicasse isso. Eu falo de uma forma bem lúdica, que é... Nós estamos hoje comemorando o aniversário da neta de Roquete Pinto. Explicar por quê. O Ricardo está aqui, foi nosso colega da Rádio MEC durante muitos anos, e ele também é testemunha ocular dessa história. É. Né, Ricardo? Eu tive o prazer de começar na Rádio MEC, trabalhar junto com o Ricardo Cravalbim e com dezenas de outros grandes nomes que a Rádio MEC, ela sempre foi, ela começou antes, na verdade, em 1923, como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto, a partir da experiência que ele viu de radiodifusão no centenário da independência, um ano antes. Ele viu o potencial do veículo, que surgia naquela época, para levar educação, cultura, conhecimento. Ele cria, então, com os amigos da Academia Brasileira de Ciências, em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ela funcionava ali na Rua da Carioca, tem até uma plaquinha hoje, onde funcionava no sobrado a Rádio Sociedade. Ela fica com o Roquete até 1936, quando ele procura o Capanema e fala que quer doar a rádio para o Ministério da Educação, com esse vínculo que a rádio fosse educativa. A rádio surgiu já com uma grande parte da programação com música clássica. Isso foi da Rádio Sociedade para a Rádio MEC, ainda só em AM, existindo a emissora AM do Rio de Janeiro, a emissora AM de Brasília. Nós tínhamos também uma rádio em ondas curtas, que não está mais no ar. E em 83, estava início da década de 80 e final da de 70, estava o surgimento a popularização do FM. Então, muitas rádios AM ganhavam suas emissoras em FM. E para a Rádio MEC não foi diferente. Então, surgiu nessa data, eram 60 anos de criação da Rádio Sociedade e a linha editorial escolhida para a emissora naquela época foi se fazer uma rádio de música clássica, e que até hoje é isso. Quanto de música clássica vocês colocam no ar por dia? Assim, uma porcentagem para a gente entender a importância de uma rádio que faz isso, que prestigia a música clássica. A programação na MEC FM, ela é... Basicamente, você tem 80% de música clássica por dia. E as pessoas perguntam, mas música clássica tem espaço para isso tudo? Se você pensar que a música clássica ela vem desde a época medieval, a gente tem repertório tocando na rádio. Diariamente, a gente começa às 6 da manhã com Áurea Música, que é um programa diário de música antiga, de 6 às 8 da manhã, tocando o repertório da época medieval, renascentista e barroca. Aí a gente está em torno dos anos 1700. A partir daí começa o classicismo, e a gente vai seguindo amanhã com o classicismo, um período romântico, até chegar aos modernos, que chega já no século XX. E a rádio faz esse ciclo diário, quando abre as janelas de interseção com outros gêneros, como o jazz, o choro, a música popular no geral, que tem interseção com a música de concerto. Aí você pega o próprio Villa-Lobos, ele é a personificação dessa troca. O Villa-Lobos, ele vivia nas rodas de choro do Rio de Janeiro, trocou muito com os chorões e compôs uma série de choros que bebe na nossa música popular. E é bom a gente falar também, o Tiago está falando da música, tem ótimos programas mesmo.
Às 6 da tarde tem o Antena MEC FM, que é excelente, tão boas entrevistas. E também porque vocês dão destaque ao nosso músico, não é? Vários deles que às vezes não têm espaço e que têm espaço na Rádio MEC FM, que podem tocar, apresentar seus números, enfim. E, Tiago, vamos falar então, porque esses músicos estarão hoje, muitos deles, num concerto de comemoração nessa festa, não é? Isso mesmo, Cátia. Quando surgiu a proximidade da data, a gente ficou pensando como é que comemora o aniversário de uma rádio. E a nossa escolha foi fazer um recorte para 1h30 de apresentação de tudo que a gente apresenta por dia. Então, o público que puder comparecer hoje à noite na Sala Cecília Meirelles, a partir das 8 horas, ou acompanhar a nossa transmissão ao vivo pela MEC FM aqui no Rio, pelo site da EBC vai ter transmissão, pelo Facebook da rádio tem transmissão também em vídeo. Nós vamos transmitir um recorte da programação. Começando com música renascentista, vamos ter peças de Haydn, do período classicismo, as cantigas de Santa Maria antes, temos Villa-Lobos, Edino Krieger, que trabalhou na Rádio MEC faz 90 anos agora, fez uma vez em março. Vamos ter uma homenagem ao Nelson Tolipan, que foi nosso produtor de jazz durante muitos anos e faleceu no início desse ano, com a Alma Thomas e o Thiago Trajano. Vamos ter um grupo de choro liderado pelo Silvério Pontes, o Choro na Rua, o quinteto de metragem da Orquestra Petrobras Sinfônica, e tem muita gente. Quarteto de cordas da UF. E, Tiago, é bom a gente dizer que é gratuito. É isso não aí, é isso? Ou seja, as pessoas que estiverem em casa agora e que, enfim, quiserem ou puderem, ou seja, dá tempo ainda aqui no Rio de Janeiro de chegarem até o centro da cidade, na Sala Cecília Meirelles, para participar dessa festa. Nossa equipe está montando lá toda a festa a partir de 6 horas da tarde. Quem estiver por perto da Sala Cecília Meirelles pode chegar, vai ter um limite, né? A sala tem 700 lugares, nós separamos senhas para distribuir para o público a partir de 6 horas da tarde. Quem puder comparecer, prestigiar, comemorar com a gente, vai ser uma festa muito bonita, Cátia. Isso, quem está fora do Rio pode comemorar ouvindo a Rádio MEC FM também na internet, não é isso, Tiago? Isso aí. Não é? Acessar mecfm.ebc.com.br. Isso, agora a gente também não pode deixar de falar com o Tiago rapidamente sobre um festival que vem aí de música. Isso, legal, é ótimo. É a nossa 10ª edição. O festival, na verdade, nós estamos completando a 10ª edição do Festival de Música da Rádio MEC. Aí ele junta as duas rádios MEC, né, a Rádio MEC FM e a Rádio MEC AM, pegando os gêneros que circulam pela programação das duas emissoras. É a nossa 10ª edição, ela está com as inscrições abertas, mas o festival ele resgata uma tradição da própria Rádio MEC de fazer concursos, de fazer promover jovens e dar espaços para novos talentos. Como, por exemplo, existia nos anos 50 um concurso da Rádio MEC, concurso Música e Músicos do Brasil, que é um programa que ainda está no ar, e que ele descobriu muitos músicos. Marlos Nobre apareceu nesse programa, e outros músicos como... você pega aí, o Francisco Mignone passou pelo programa, e você tem Guerra Peixe, tem grandes nomes da nossa música de concerto, da música clássica, passaram por esse programa. E esse sempre foi uma tradição da Rádio MEC, de abrir espaço para os jovens talentos. E aí eu te pergunto, os jovens talentos que agora podem estar em casa assistindo, as famílias, não é, interessadas, que eles participem, tem algum site que possam entrar para se inscrever? Até quando? Nossa inscrição vai ter 4 de junho. Você pode escrever, você tem várias modalidades. Elas têm a ver com o perfil da própria emissora. Você pode escrever música clássica, música popular, né, canção, pode escrever música infantil e música instrumental. A gente tem essas categorias, os prêmios tem de intérprete, de composição, votação pela internet, mas você pode escrever até 2 músicas em cada uma dessas categorias. Você vai no site do festival, radios.ebc.com.br/festival de música. Lá tem já o campo para você se inscrever no Festival de Música da Rádio MEC. Você pode também ligar para a gente aqui no Rio de Janeiro, para o telefone da Central de Atendimento ao Ouvinte, DDD 21-217-6779, e pegar informações sobre o festival. O festival ele faz essa abertura das composições. A gente recebe compositores de todo o estado do Rio de Janeiro, né, assim, podem ser residentes, pode ser nascidos ou residentes, e fazemos essa primeira seleção. Os músicos participam depois aqui no estúdio da rádio
de uma apresentação ao vivo. E em setembro tem a grande premiação que a gente faz num teatro na cidade, entregando os prêmios. E esses artistas vão fazer parte da nossa programação. Vão tocar, vão participar dos programas. E temos muitos talentos que foram das edições passadas que estão por aí fazendo as suas carreiras. E vale registrar, eu, por exemplo, eu conheço muita gente que fica com o rádio o dia inteiro ouvindo a Rádio MEC FM, porque música clássica faz um bem danado, não é? À saúde, ao coração, vários médicos que já estiveram aqui com a gente falam isso, inclusive, não é? Como é que desperta na gente um sentimento bom. Tiago Rigoto, e a equipe está animada para essa festa hoje? Animadíssima, Cátia. Todo mundo... O pessoal está sem dormir, que assim, fica pensando numa ideia, na outra, chegar, todo mundo já chegou, já foi para a sala. Eu estive lá agora há pouco, vim para cá para estar com vocês. Saí do Sem Censura, eu volto para a sala e a equipe está lá passando som, montando tudo, está muito bonito. Eu gostaria de refazer o convite para todo mundo que pudesse, quem puder, chegar um pouquinho, daqui a pouquinho. Acaba o Sem Censura, você chega lá na porta da sala, nossa equipe vai estar lá distribuindo senhas. Se você não puder, estiver fora do estado, da cidade do Rio de Janeiro, não tiver como vir, 8 da noite, após a Voz do Brasil, tem a nossa transmissão em 99,3 FM, no site radios.ebc.com.br e também no Facebook da Rádio MEC FM. Só para você procurar lá a MEC FM, que vai aparecer no nosso Facebook. Vamos estar com vídeo transmitindo de lá. Um espetáculo imperdível. E é muito bom ouvir o Tiago falando, é uma equipe dinâmica, alegre, são muito jovens, inclusive, alguns até que nem tinham nascido ainda quando a rádio foi criada, e eu vi aqui, eu estava de lado, vocês não estavam vendo, mas a emoção do Ricardo Cravo Albim de ouvir o Tiago Rigoto contar sobre a Rádio MEC FM. Eu fico imaginando como você voltou no tempo, nesse pouquinho em que ele falava, hein, Ricardo? Assim, de fato eu fiquei muito emocionado, Cátia, porque primeiro que o Tiago é muito competente. A rádio precisa e sempre precisou e sempre teve gente competente, né? O professor Roquete Pinto, eu chamo a atenção, se você me permite, é um herói brasileiro e nunca justiçado quanto deveria ser. Aliás, é comum o país desperdiçar a sua memória, o que é uma saga que eu, pessoalmente, me bato a vida inteira pela recuperação da memória. Agora, ouvi o Tiago falar da minha querida Rádio MEC, que eu passei lá 40 anos apresentando eu, com a minha voz, sempre os meus próprios programas, sem jamais sair do ar uma única semana sequer. Quer dizer, portanto, a rádio é a minha emoção, é a minha vida também. Então, eu fico muito agradecido, Tiago, a você por ter falado tão bem da nossa queridíssima Rádio MEC. É uma instituição, é mais que uma rádio. E você falou bem também, é importantíssimo, porque todas as rádios do mundo têm música clássica. Sim. Então, meu Deus, se a gente perder a Rádio MEC, é um desastre total, em termos de melomania, de apreço à música, não é? Ricardo, você falava agora dessa questão da memória e o Ricardo fala isso porque ele é um guardião de memória. O Instituto Ricardo Cravo Albim hoje guarda peças assim que a gente, ou seja, são históricas da nossa música. Eu queria que você contasse até algumas que muita gente nem sabe que existem e estão com você. De fato. Sabe por quê, Cátia? Porque o Instituto, pelo crédito, pela simpatia que ele, eu imagino, tenha, e imagino porque recebo doações. As doações não param de chegar. Antigamente as doações eram mais alguns órgãos públicos que por gestões as mais... Bom, eu não falo nem disso mais, mas as pessoas não confiam. Até porque muitas, repartições públicas ligadas a preservar discos, material de som, já não mais existe. Então, o Instituto existiu com força e o público chega ao Instituto e doa muitas coisas. Pois é, você, por exemplo, recebeu uma coleção de LPs da Nélida Pion. É isso? Sim, sim, sim. Não só da Nélida Pion, que doou quase que 1000 LPs, muitos deles lindamente autografados. A Nélida é uma grande figura. E várias outras figuras, personalidades do Brasil inteiro, da cultura, da própria música. Em resumo, eu recebi uma coleção agora
você não imagine, do nosso Cavalcante Filho, que foi um grande produtor da Rádio MEC, e a família dele em Nova York me telefonou perguntando se eles decidiram na família doar, se nós de fato queríamos. É claro, né? Eu dei um grito de entusiasmo e disse, claro, claro, e fui buscar a coleção em Petrópolis. Você sabe quanto? 6.000 CDs, os mais interessantes desde a criação do CD, e 1.500 LPs, além de vários outros registros, enfim. Essa foi a última. Antes veio a coleção do Museu do Rádio Roberto Marinho, que era da Aberte e que veio parar também as nossas mãos. Tão grande que está incomodado no Arquivo Nacional boa parte. Imagine você, como é importante a preservação dessa memória, Cátia. Eu vi muitas vezes acervos irem pelo lixo, jogados fora por herdeiros que não respeitam os seus antecedentes, né? O que é uma pena, mas infelizmente é uma grande desgraça que ocorre. Pois é, e o espaço do Instituto, como anda para receber isso tudo? E mais do que isso, não é? Porque não é só receber, isso precisa ser mantido, preservado, precisa ter adequação de espaço para todas essas obras que você recebe. Como é que está isso? Não, é sempre um grande problema. Primeiro porque o acervo não para de crescer. A gente trabalha permanentemente para higienizar, digitalizar, preservar, arquivar em computador, em programas e tal. Desculpe até te interromper, mas quanto você gasta para fazer isso, por exemplo, por mês? Olha, no momento nós estamos gastando o mínimo porque não há patrocínio. Contudo, há a FAPERJ, que é uma instituição modelar, que é a Fundação Carlos Chagas Filho, para Ciência e Tecnologia, do Rio de Janeiro. E você veja, o que tem a música com ciência e tecnologia? Tem sim, porque nós temos no ar, que é o nosso carro-chefe, o Dicionário Cravo-Alvim da MPB, que é fruto de pesquisadores do Brasil inteiro que a gente recebe. O Zé Brito, por exemplo, é um verbete, aliás, de grande qualidade. Aliás, eu gostei demais. Eu fico na alegria só. Você viu? Você já está no Instituto Cravo-Alvim? Nossa! Não, mas ele é um verbete muito requisitado, mas ainda agora. As pessoas ficam no céu, né? Você já é verbete do dicionário do Cravo-Alvim. É uma coisa, nossa, e a gente luta para poder ser reconhecido. Essa coisa é tão importante, gente. Para as futuras gerações entenderem quem tocou, quem cantou nesse país. É muita gente bacana. E a gente junta verbete, nós estamos hoje. Ele é um dos 15.000 verbetados. Quer dizer, é a preservação da memória feita com grande sacrifício, mas com persistência desde 1998. Ele nasceu na PUC-Rio, com uma grande figura, que foi o reitor Padre Hortal. Em seguida, veio a Biblioteca Nacional apoiando e, finalmente, o Instituto foi criado para absorver essa riqueza extraordinária, que já houve edição papel dos Institutos Antônio Aisse e Cravo-Alvim. Foi o único não pertencente à língua ou objeto da música popular em dicionário. É o único dicionário em papel existente sobre exclusivamente a música popular brasileira e seus derivados, com a música erudita, por exemplo, já citados aqui, Guerra Peixe, Vila Lobos, que, aliás, são verbetes de grande excelência, muito visitados, os músicos eruditos, que tiveram as suas rebarbas populares. E, Ricardo, como eu te perguntava antes, para onde vai isso tudo? Porque vai chegar um momento que não vai dar, né? Vai ficar... você está tendo colaboração, pessoas que estão interessadas também em ceder espaços. Como é que vai ser isso? Tem muitas pessoas interessadas em contribuir, inclusive com espaços para a gente distribuir todo esse maravilhoso acervo, né? Para outras instituições, outras cidades, inclusive. A cidade de Maricá, por exemplo, tem um grande interesse em ter esse nosso acervo, em parte, dentro da cidade de Maricá. Como, igualmente, Conservatória, que é uma cidade da música. Da Seresta. E Niterói. Niterói, recentemente, nós tivemos um intercâmbio, cidade de Niterói. E, ultimamente, eu tenho uma grande esperança e um grande agradecimento antecipado até ao Sesc Rio, que tem nova direção, não é?
E essa nova direção do Sesc Rio tem interesse em fomentar e ajudar o Instituto a não só a se preservar essa riqueza, que é uma riqueza, é a memória do país, não é, Cátia? Mas também preservando espaços agregados ao Instituto, que precisamos, sim. Você tem toda a razão, eu lhe agradeço em insistir nisso. Muito obrigado. Porque eu fico pensando, Ricardo, que na verdade o passado, ele explica o nosso presente. E é uma mania da gente achar, já passou, isso já foi. Gente, nós somos hoje o que somos aqui, porque alguém esteve lá atrás construindo, não é, bases para nós estarmos. E nós estamos hoje construindo outras para os que vão chegar. E eu acho tão importante que a gente possa conhecer esse passado e entender melhor o nosso presente. Por isso eu acho magnífico esse tipo de trabalho. Mas acho que o Brasil realmente tem tão pouco, né, Ricardo? Tem. Infelizmente tem muito pouco. Olha, por exemplo, na música, na história da música do Brasil, você sabe muito bem, porque você vive dentro da nossa querida Rádio MEC, as pessoas que são jogadas embaixo do tapete, Zé, embaixo do tapete, como eu chamo da desmemória, é um horror. Verdade. Quer dizer, você tem gente, nós levantamos essa gente toda, dos séculos, sobretudo 19 e 18, que são essas praticamente passando ao léu da memória, não é? E a gente... Você sabe qual é o verbete mais antigo do dicionário? Que foi descoberto e foi criado, inclusive, pelo nosso querido embaixador, recentemente desaparecido, né? Que ele descobriu o verbete que indicia os primeiros momentos da música do Brasil, que é o escrivão Pero Vaz de Caminha, que testemunhou. Por quê? Porque na longa e bela carta dele ao rei Dom Manuel, descobridor, enfim, rei na época em que o Brasil foi descoberto, em 1500, ele na carta de 1500 testemunha os elementos não de harmonia, mas de percussão que os índios tocaram na primeira missa feita na Bahia para celebrar o descobrimento do Brasil. Você veja a que ponto a gente pode ir no resgate da memória e na criatividade. Porque se não houvesse uma pessoa como Vasco Maris, esse é o embaixador recém-falecido, e que viu esse momento importante. Nós temos 5 a 7 pesquisadores permanentemente nesses últimos 15 anos. É um trabalho apostolar. É um trabalho apostolar. É verdade, a gente agradece, não é? Gente, olha só, então um viva aos 35 anos da Rádio MEC, um viva à nossa memória e ao nosso Brasil. O Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje e Camila Abreu com as perguntas e os comentários de vocês. Camila. Olha aí, Cátia, tem um comentário aqui da Marilda Teixeira, ela comenta: parabéns, Ricardo Cravalbim, pelo trabalho hércules e tão fundamental. E tem uma pergunta aqui da Helenice, de Juiz de Fora, e do Marcelo Carvalho, de Pilares. Eles querem saber como é que pode fazer para participar do festival. Esse festival é só no Rio de Janeiro? O festival é para residentes ou nascidos no estado do Rio de Janeiro, não na cidade, no estado. E a gente quer muito que pessoas fora da cidade, do interior, participem do festival. É só entrar no site radios.ebc.com.br/Festival de Música. Aí você vai ter lá um campo para o Festival da Rádio MEC e pode se inscrever, botar até 2 composições. Você pode escrever 2 de música clássica, 2 de instrumental, 2 MPB e 2 infantis. E a gente tem uma banca de... Primeiro faz um júri técnico aqui, depois uns júris notáveis e a gente tem os vencedores. Tá certo. É tão interessante, né, Tiago, que a gente fica até com vontade que isso pudesse acontecer no Brasil todo. Que a gente pudesse ter um festival, não é? Que os músicos de outras cidades também pudessem participar. Quem sabe, não é? Nasce uma ideia, né? Aos pouquinhos. Quem sabe a gente consegue ir crescendo aos pouquinhos e faz algo assim. Aliás, gente, a gente recebe hoje aqui conosco a nossa mastologista para falar de um assunto que, infelizmente, não cresceu. Diminuiu
que foram os exames de mamografia na nossa rede pública de saúde. Isso foi descoberto através de uma pesquisa que foi feita na Sociedade de Mastologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Mastologia. Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde, é um prazer aqui estar falando com todos vocês. Tanta vida, tanta música, tanta arte. E é uma pena eu estar trazendo para vocês esses dados que são tristes, uma vez que o câncer de mama ele pode ter cura se ele for diagnosticado precocemente. Então, a falta de acesso das mulheres à mamografia é muito triste. A gente tem uma cobertura pequena, a gente tem uma cobertura de aproximadamente 24%. 24%, gente, é muito pouco. Para os 70% que a gente deveria ter de cobertura de mamografia. Só 24% das mulheres conseguem fazer mamografia. Isso se a gente levar em consideração dos 50 aos 69, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas a sociedade preconiza a partir dos 40 anos. Então, isso vai ser muito pior se eu levar em consideração todas as mulheres que deveriam estar realizando mamografia a partir dos 40 anos. Eu tenho um dado aqui desse estudo que realmente chama muita atenção. Dos 11 milhões e meio de exames esperados para serem realizados, só foram realizados 2 milhões e 700 mil no ano passado. Está correto isso? É isso, em 2017. Mas é uma diferença gritante do que deveria para o que foi feito. Exatamente, é isso, é isso. E aí, quando eu escuto vocês falando que a gente tem que persistir, que nós temos que ser insistentes, eu levo isso para a mastologia. Eu acho realmente que a gente tem que educar, que a gente tem que tentar conscientizar as mulheres, que elas têm direito. Elas têm direito a realizar a mamografia, elas têm direito ao tratamento, elas deveriam ser tratadas em 60 dias. O câncer de mama, ele não espera o tempo dos exames, ele não espera a demora, ele não espera a falta do técnico, a falta do médico. E aí a gente, mastologista, se depara com tumores avançados, onde a paciente tem que ter sua mama mutilada, e não precisava ser assim. Não precisava ser assim se a gente conseguisse diagnosticar esse tumor um pouco mais precoce e a tempo. Agora, doutora, isso acontece principalmente com quem não consegue, não é, fazer esses exames. Não tem os chamados planos de saúde, não tem acesso, a cidade é longe dos grandes centros, não consegue chegar. E assim, as mulheres, aquelas mais carentes, são as que mais sofrem. Sim. E é esse o resultado dessa pesquisa. Exatamente. Os estados mais carentes são os estados com as piores taxas. Quais são, onde hein, doutora? Amapá, Rondônia, são os que têm as piores taxas, as maiores taxas de mortalidade. Então, na realidade, a gente tem um número de mamógrafos suficiente. Existem pesquisas mostrando que a gente tem um número suficiente, mas eles estão mal distribuídos. Eles estão principalmente localizados no Rio, São Paulo, e aí dificulta o acesso à mulher para que ela venha realizar o exame de mamografia. E não é só isso. Quando essa mulher diagnostica uma alteração, é um problema, porque aí a gente não tem o que fazer com ela. Ela demora mais ou menos 6 meses para conseguir ter sua primeira consulta com um médico especialista. Lembrando que a gente devia ser tratado em 60 dias, por lei. Ela demora aproximadamente de 10 a 12 meses para começar o seu tratamento. Isso é muito cruel. Que horror, hein? Isso é muito Que cruel. horror. Porque, na verdade, esse tempo é um tempo que ela poderia estar ganhando e fazendo o exame e ganhando a vida, não é? Exatamente. E nesse momento, quando chega, muitas vezes já não há mais a chance. Isso é terrível. Agora, o mais terrível a gente vê que isso acontece com a parcela mais pobre da população. Isso é que é terrível, porque não há nem chance, ela pode querer ir, mas ela não tem como chegar. E às vezes ela chega, mas o exame da mamografia é mal feito. No instituto, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, nós temos que repetir a mamografia, porque aquela mamografia ela foi feita inadequada, com uma técnica ruim, com um filme ruim. Então, a paciente ela foi exposta a uma radiação que não adiantou nada. Então, isso significa que a gente também está treinando mal os nossos profissionais. Com certeza. Eu costumo dizer que eu acho que a gente tem que conscientizar um tripé. Acho que a gente tem que conscientizar as mulheres de que elas têm direito e nós mulheres temos que brigar por isso. A rede básica. Então, a sociedade,
ela vem ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, brigando pelo ensino da rede básica, pela melhora do acesso. Então, aquela mulher que tem um nódulo palpável, ela tem que ter o acesso à consulta, e essa consulta tem que ser rápida. É inadmissível uma mulher com um nódulo de 3, 4 centímetros ser um câncer e só ser tratada daqui a 1 ano. Isso não pode acontecer. E o governo tem que entender que essa mulher, se for tratada precocemente, ele vai gastar menos. Ele vai gastar menos com quimioterapia, ele vai gastar menos com cirurgias de reparação. Então, eu acho que a gente tem que tentar conscientizar esse tripé para que a gente tenha uma diminuição da mortalidade, que é possível, é possível. Não, e esse dado que você traz para a gente, de que não falta equipamento, mas ele está concentrado nos estados da região sudeste, e que se isso, por acaso, fosse desmembrado e fosse para outras regiões, equiparando, isso é um dado, assim, terrível, porque então basta uma administração, então vontade política, para que isso aconteça. Com certeza. Então, assim, aí, mais uma vez, persistência. Nós temos que ser persistentes. A gente tem que falar e falar mais uma vez. E não é só para o mastologista. Eu costumo dizer para os meus alunos que não adianta ensinar para o mastologista. Eu tenho que ensinar para aquele médico que atende lá na rede básica o que é o sinal e sintoma do câncer de mama, para que ele seja capaz de diagnosticar aquilo precocemente. Eu tenho que sensibilizar o meu governante, eu tenho que sensibilizar a minha mulher, eu tenho que sensibilizar o médico que atende, o enfermeiro. É esse profissional que vai fazer com que eu mude esse cenário tão ruim do câncer de mama no Brasil. E pelo que você diz, então, quer dizer, o investimento financeiro nem teria que ser tão grande assim. A gente não está falando nem nisso. Precisa, mas você está falando que já existe. Em quanto que a gente precisaria, por exemplo, investir mais? Você diz financeiramente. Quanto vocês estimam, com essa pesquisa de vocês, que seria necessário para que a gente conseguisse resolver isso da melhor maneira possível? Então, na realidade, a compra dos mamógrafos, a gente não precisaria comprar mais mamógrafos. O que a gente precisaria realmente era distribuir, era ensinar, e isso não tem muito custo. O custo realmente é de ensinar a rede básica, a rede de saúde, para que eles diagnostiquem o câncer precocemente. Óbvio que a gente também tem que investir em quantidade de quimioterápico novo. Não adianta eu tratar essas mulheres do plano de saúde diferentes do tratamento das mulheres, mas eu acredito que hoje em dia a educação é que seria o principal foco para a gente tentar mudar o cenário do câncer de mama. Educação, porque aí a pessoa, na verdade, fica mais consciente e pode falar mais sobre aquilo, brigar por aquilo, correr atrás e dizer, olha, coloca um mamógrafo aqui na minha cidade, aqui pertinho, para a gente atender a mais mulheres. Então, isso realmente passa por educação e passa pela memória que a gente conversava tanto nesse programa hoje. Porque se a gente valoriza, não é, a nossa memória, ou seja, tudo que já foi feito, a gente tem mais possibilidades da gente tornar isso viável, não é, Chazel? Você que está ouvindo aí com uma carinha, eu imagino, principalmente na região do Nordeste, ela falou, né, como é que são as condições? As pessoas, como ela falou, as pessoas não sabem nem que tem que fazer um exame. Eu acho que isso aí tinha que ser pessoas direcionadas para dizer, você está com um sintoma diferente, procure urgentemente. E ter, inclusive, passagem aérea para essa pessoa aí. Uma coisa maior, né? Uma rede de coisas tem que ter. Está muito precário mesmo. Eu fico triste porque eu sou de uma região muito pobre do Brasil, de uma caatinga, e eu vejo que só tem amparo de médico quem tem seguro de saúde, uma parcela pequenininha. Então, aquele povo todo está exposto à morte, né, de forma prematura mesmo. É uma situação que a gente, às vezes, fica pensando, né, Tiago, que a informação, ela vai fazer a diferença. E rádio tem uma penetração importante no nosso Brasil, não tem? O tamanho desse país, foi isso que o Roquete Pinto viu, do potencial do rádio, de você usar como uma ferramenta para levar essa informação. Às vezes você não consegue chegar lá fisicamente, mas o rádio chega e a informação que essa pessoa precisa para poder buscar um exame,
vai pelo meio do rádio e ela acaba buscando por isso. Então, essa é a importância de você ter um uso muito consciente dos meios de comunicação. Saber que eles não são só para o entretenimento, mas também para a formação, para a informação das pessoas. Porque isso, o que eu estava falando, às vezes não é nem investimento que precisa fazer agora, é só você aproveitar melhor o que existe. Que já existe. Que já existe. E é isso, o Brasil, quando a gente fala aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos hoje, a realidade é uma, apesar de muito difícil. Mas quando você vai para o interior do próprio estado do Rio, já é diferente. Quando você vai para o interior desse Brasil, é muito diferente. Um país continental como o nosso, ele precisa ter um olhar diferenciado na gestão. Ele precisa ter um olhar realmente, alguém que tenha um olhar continental para poder conseguir dar conta dessa cultura, essa memória, como o Ricardo falou, dar conta da saúde, eu acho dar conta dos afetos, né, até mesmo como o Zé Brito falou, que eu acho que o povo precisa muito disso. E eu acho que realmente a gente vê pelo rádio, pela comunicação, um pouquinho da contribuição, Cátia, do que a gente acha que pode fazer para esse país melhorar. Seja informando ou dando um pouco de companhia para aquelas pessoas. E vamos dar valor às pesquisas também. Eu termino parabenizando a sociedade, o site da sociedade, para o pessoal que está em casa. www.sbmastologia.com.br. Com mais calma, www.sbmastologia.com.br. Isso. Doutora, leve os parabéns a todos aqueles que trabalham com você na sociedade por essa pesquisa. E a gente fica aqui também dando os parabéns a todos aqueles que fazem as pesquisas no nosso Brasil e que contribuem, assim como todas essas pessoas que estiveram hoje aqui comigo, muitas de memória, como Ricardo Cravalbin, de festa, como Tiago Rigoto, e de alegria, como Zé Brito. A gente vai terminar com ele. Vamos lá, Zé Brito! Vamos dar tchau pro pessoal em casa com Soraya Queimada, não é isso? É uma cançãozinha. Isso, uma cançãozinha leve, não é? É porque, afinal de contas, a gente tem que rir das mazelas, porque não tem jeito de transformar elas em alguma coisa útil. Essa canção é uma canção de vingança, uma canção que eu fiz há muitos anos, ia ficar por isso mesmo e virou um tema de um filme. Gente, olha só, e eu termino com essa canção do Zé, convidando vocês que podem a continuar com a gente no Facebook por mais 15 minutinhos. A gente volta amanhã, sexta-feira, com um programa especial sobre o Dia das Mães. Até lá! Eu queria ter um lança-chamas, eu queria ter uma fogueira, eu queria ter somente um fósforo, eu queria ter uma vela acesa pra queimar Soraya, pra ver torrar seu couro, pra deixar somente o osso exposto ao sol. Oh, e depois da meia-noite Soraya vai voltar. Ela vem toda queimada se vingar, se vingar. Eu quero ver Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya me queimou. Eu quero ver Soraya queimada, porque Soraya me queimou e doeu. Ah, Zé! É uma parte no Facebook. Eu vi. Você já está no Facebook. Eu tô dizendo. Não tá? Você é ligado. Zé Brito, volta pra cá, porque a gente não pode deixar de falar pobre Soraya. Ela queimou seu coração, foi? Foi um tema juvenil. Ah, Essa canção é antiga. do passado. A exuberância baiana, né? É extraordinário, legal, né? Ah, que alegria. Não é? Mas são fatos reais. São fatos reais. Isso aconteceu, eu conto até nesse show, o povo ri dessa coisa. Aconteceu, foi uma desilusão amorosa que eu tive, uma teteia do colégio, que eu mandei um bilhetinho interessado
Então, aí veio outro bilhete de lá, tu é carniça, Deus me livre. Inclusive, eu recebi um nome, o primeiro personagem meu em TV, no programa Sexo Frágil, era Carniça. Eu contei isso ao diretor, João Falcão, ele adorava essa história. Aí ele colocou no meu porteiro que eu fazia, era Carniça. Então, essa história é muito antiga. Aí eu fiz essa canção, quem diria, virou do filme Meu Tio Matou um Cara, a música do tema do filme. E aí ficou mais conhecida do grande público, tocou muito em rádio também. E Soraya soube disso? Só Deus saberá. Porque eu também nunca mais encontrei a entidade, porque o tempo vai passando, né? Eu acho que ela supõe que é ela, mas eu não oficializei nada. Que a arte tem esse poder. O mistério. É tudo tão misterioso e vai para outra dimensão. Música tem um poder extraordinário. Então ninguém mais questiona. Agora, até hoje, as Sorays que me encontram vêm me falar e eu peço desculpa a todas elas. Mas eu acho que elas até tiram fotos com você, Gostam. selfies. Se sente homenageada. Ai, meu Deus! É uma homenagem invertida, mas... Camila Abreu, o que os nossos internautas estão comentando, perguntando? Olha aí, Kátia, o José Antônio, ele comentou: gente, esse Zé representa muito bem os baianos, sempre alegre e sorridente. Parabéns. A Vani Rebouças, ela comentou: amamos Zé Brito, ele é puro talento. Oh, meu Deus, eu mando beijos. Tem perguntas aqui para Viviane, deixa eu já separei algumas aqui. Uma delas é da TT Andrade, ela gostaria de saber por que no Brasil é aconselhável fazer mamografia a partir dos 40 anos e no Reino Unido, por exemplo, a partir dos 50. E aí ela queria saber por que essa diferença de idade. Posso responder? Sim, lógico. Então, assim, na realidade, aqui no Brasil também tem uma recomendação do Ministério da Saúde que a mamografia deveria ser feita de 50 aos 69 anos bienalmente. A sociedade, ela recomenda a partir dos 40. Isso é uma briga. Isso é tema de congresso, é mesa de congresso. Eu acho o seguinte, vamos fazer mamografia? Então, vamos começar a fazer. Em vez da gente ficar dizendo se é a partir dos 50, a partir dos 40, vamos começar a fazer. Na realidade, essa mamografia dos 50 aos 60, lá eles usam como uma mamografia de rastreamento, que seria aquela mulher que é convocada a fazer a mamografia a partir dos 50. Ela pode comparecer a qualquer centro para fazer a mamografia. E aqui a gente recomenda a partir dos 40 a sociedade. Então, hoje em dia, em vez de... mas por quê? Tem benefícios a partir dos 50? Tem. Vamos fazer. Vamos começar a fazer. Eu acho que a mensagem é essa. Tem uma é questão começar da a mudança fazer. de cultura também, porque você aqui estava explicando que às vezes tem uma dificuldade e o convencimento. A gente começando essa campanha antes, talvez a mulher consiga chegar lá nos 50 anos fazendo efetivamente esse rastreamento. Uma coisa que é importante é que, assim, muitas vezes as pessoas falam: mas fazer mamografia dos 40 aos 50 anos faz mal? Não, não faz mal. Ela diminui a mortalidade, sim. O grande questionamento, talvez por isso lá fora, vale a pena? O número de biópsias desnecessárias, o número de exames desnecessários, eu acho que essa é a grande questão. Será que esse investimento dos 40 aos 50 é tão significativo? Então, a minha mensagem vamos fazer. É importante, não faz mal, não causa câncer de tireoide, não causa câncer de mama, então vamos fazer. Tá. Tem uma pergunta aqui da Úrsula, ela está perguntando se a ultrassonografia de mamas, além da mamografia, se esse exame também é importante para detectar o câncer e se deve ser feito sempre. A ultrassonografia é um exame complementar. Então, o exame comprovado que diminui a mortalidade de câncer de mama é a mamografia. Quando existe uma dúvida, um nódulo que a mamografia detecta, que você não sabe se é um nódulo, se é só parênquima mamário, você lança a mão da ultrassonografia. Mas a ultrassonografia ela não deve ser solicitada de rotina, como rastreamento de câncer, é como um exame complementar. Tá certo, entendi. Tem uma pergunta aqui da Zenita Falcão. Ela pergunta se a falta do protetor de tireoide na hora da mamografia pode acarretar câncer. Você comentou
que ela falou que... Ela disse que ela acredita que sim, mas ela gostaria de tirar a dúvida. Não causa câncer de tireoide, ela pode ficar tranquila. A gente está ouvindo você falar e hoje a gente tem aqui 3 homens no nosso programa e pouco se fala do câncer de mama em homens. E eu vou com essa pergunta para você, quer dizer, você falou muito aqui das mulheres procurarem e tal, e às vezes os homens acham que isso, não, isso é uma coisa só que só dá em mulher. Como é que está isso no Brasil também? Então, a incidência de câncer de mama, ela aumentou muito. A gente tem uma estimativa de 59 mil casos novos, 59.700 casos novos para 2018, é muita gente. E assim, aumenta em todas as faixas etárias e aumenta nos homens também. Mas hoje em dia, a recomendação é que não se faça rastreamento em homens. Mas, se ele palpar um nódulo ou se sair alguma secreção do mamilo, isso é muito característico, isso é um sinal muito importante para o homem. Se ele tiver uma saída de secreção sanguinolenta, sangue pelo mamilo, ele deve procurar o serviço. Ele deve procurar o especialista para poder, então, investigar. E ele pode fazer mamografia. Um homem pode fazer mamografia, não tem problema. Às vezes eles ficam com vergonha, mas é o principal exame para o homem também. Então, se ele tiver alguma queixa, sentir um nódulo, se tiver algum tipo de saída de secreção do mamilo, ele procura o especialista e pode fazer a mamografia. Eu quero lembrar, inclusive, de um exemplo muito triste na música popular brasileira, de um grande compositor, violonista, Durval Ferreira, que morreu exatamente de câncer de mama. Meu Deus. Eu não sabia. Você sabia, João? Não sabia. Eles normalmente não acreditam Não que estão acreditam com nem que é câncer isso. de mama. Então, eles diagnosticam o câncer mais avançado. E como tem pouca mama, ele acaba ficando mais avançado e mais agressivo. Porque de certa forma eu acho que é isso mesmo, quer dizer, um pouco de preconceito, junto com aquilo de achar que é só na mulher, não é? E acaba acontecendo isso. Camila Abreu, tem mais comentários e perguntas? Sim, Kátia, eu vou tentar fazer como você faz, costurar. Ainda falando sobre médico, mas música clássica. Muito bom, Camila. A Maria Fátima disse que ela conhece vários médicos que possuem em seus consultórios música ambiente como a Rádio Mac. Legal. Com certeza. Eu já tive situações parecidas, de chegar, às vezes, no consultório, aí a pessoa está ouvindo a MEC, eu fico assim, eu falo, fala ou não fala? Porque eu não sei como é que vai ser. Já teve uma médica que eu fui algumas vezes, depois virou a minha médica, ela ouvia muitas vezes, ela pedia música, dava dica, mas aí eu gosto também de táxi, quando eu pego a pessoa vendo Tem rádio. muito. Eu deixo a pessoa falar. Porque é um tipo de pesquisa. Se a pessoa está ali, eu não vou falar, não, eu trabalho na rádio. Você gosta? Eu falo assim, que rádio é essa? A pessoa fala, não, tem um programa ótimo, isso aqui é chatíssimo. Aí eu acabo fazendo uma pesquisa de campo ali. Então, geralmente, eu observo mais quando eu vejo essas coisas. Camila? Olha, já aproveito então para anotar que o William Zacarias, ele diz que ele escuta a rádio em Joinville através do sinal digital da antena parabólica. É maravilhoso trabalhar ouvindo música clássica. Que legal, porque a EBC distribui os nossos canais por parabólica, para quem pode sintonizar por satélite, né? Para satélite pegar em parabólica pelo interior, a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio MEC. Então você tem a chance de ouvir, quem não está nas cidades onde tem geradoras, você pode ouvir pelo Brasil todo, ou na boa e velha parabólica. Legal saber do Joinville. Tem uma pergunta aqui do Maurício Ferreira, ele está perguntando se o livro Carioquice ainda está disponível no Instituto na Urca. Sim, porque no último Carioquice foram 40 exemplares trimestrais durante 10 anos. E o nosso editor, o Luiz César Faro, tirou ao final do ano passado, começo deste, um almanaque. Volta a sedução dos velhos almanaques, toda uma tradição na imprensa do Brasil inteiro, especialmente Carioca e São Paulo. Mas aí temos ainda alguns exemplares, poucos, mas a pessoa que quiser, o ouvinte, o telespectador, pode sim procurar o Instituto Cravalbim, que a gente forneceria um exemplar, embora tenhamos poucos. E é maravilhoso, né? É maravilhoso, o almanaque da Carioquice, com os lugares não conhecidos dentro do Rio de Janeiro, ou pouquíssimo conhecidos. É um sortilégio, é uma alegria, não é? Você imaginar ver 100 ou 120 lugares que as pessoas não imaginam que existam e que sejam tão bons.
A revista que o Ricardo editou durante 10 anos é um primor. Eu tenho algumas edições guardadas. Carioquice, porque a Carioquice do trabalho gráfico dela, o conteúdo, é de você ler e guardar na estante, que realmente é muito bonito o trabalho. Então a gente agradece, né, ao nosso telespectador. Como é o nome dele? Maurício Ferreira. Maurício Ferreira, obrigada por você trouxe a carioquice de volta aqui pra gente no nosso programa, de uma forma tão brejeira e tão positiva. Gente, e é dessa maneira positiva e alegre, como alegria que o Zé Brito trouxe hoje aqui pra gente, que eu vou terminar esse programa. Agradeço demais a nossa doutora Viviane, que engrandece o Brasil com as pesquisas, não é? Agradeço a Ricardo Cravalbim, que engrandece a gente com o seu trabalho de memória. Tiago Rigoto, que comanda uma equipe fantástica, eu conheço, posso garantir, fazendo a Rádio MEC FM e a Rádio MEC também AM. Obrigado. E Camila Abreu, que hoje esteve comigo no programa, costurando muito bem, não é isso, Camila? É um prazer. Isso. A gente está de volta amanhã no Facebook, na TV, às 5h30 da tarde. Até lá.